Salve, nação tricolor! Terminou agora o último jogo do São Paulo nessa temporada. Goiás 0, São Paulo 4. É aquele jogo em que foi a tônica do São Paulo nessa temporada. Venceu os jogos que não têm a mínima importância. Mas antes da gente analisar esse jogo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. E para você que está aí assistindo o vídeo, me dá aquela força, dá aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, nos ajude a crescer na plataforma, nos ajude a fortalecer o canal, tá bom? E me siga também no Instagram, no @chama.tricolor. Bom, eu quero começar esse vídeo falando sobre as escolhas do Rogério para esse jogo. Como eu falei no jogo de ontem, no vídeo de ontem, perdão, o Rogério ele ia colocar em campo o que ele tinha. Tem um monte de jogador machucado, um monte de jogador, tinha pelo menos 2 suspensos. Então quem colocou em campo hoje era o que ele tinha de melhor. Não dava para fazer melhor que isso. Não, E o São Paulo, no jogo de hoje, contou com a leniência do Goiás. O Goiás foi um time preguiçoso, um time lento, desinteressado pelo jogo, não agrediu o São Paulo. No começo o São Paulo também não agrediu. Não teve chances de gol para nenhum dos dois lados. Até que aos 19 minutos, uma bola cruzada pelo Igor Gomes. O Galopo aparece meio sem querer no meio da zaga e faz 1-0. E o Galopo estava bem no jogo. O primeiro tempo do Galopo foi muito bom. Estava jogando assim como um meia, mas caindo para a esquerda. E estava bem. Só que a defesa do São Paulo tem que dar aqueles vacilos, né? Aos 34, Felipe Alves faz uma grande defesa em chute do Vinícius. E aos 48, uma jogada que começou com o Galopo, que tocou para o Nestor, que enfiou uma linda bola para o Luciano, mas com displicência ele bateu em cima do goleiro e perdeu o gol. Terminou o primeiro tempo assim. E aí, durante esse tempo, as coisas estavam começando a dar certo para o São Paulo. Porque o Atlético Goianiense estava ganhando do América, o Atlético Paranaense estava empatando com o Botafogo, até aí não resolvia muito, e o Santos estava empatando com o Fortaleza. Fomos para o segundo tempo. E eu confesso que até eu estava acreditando no milagre. Bom, aos 13 minutos, uma bola cruzada na área, mais uma bola cruzada. O Galopo entrou por trás. Se ele tivesse uns 5 centímetros a mais, ele tinha feito o gol. Aos 25 saiu o segundo gol do São Paulo. Uma enfiada de bola do Caleri, numa tabelinha na frente da área. O Luciano bate no contrapé do goleiro e faz o segundo. Aos 31, um lançamento do Pablo Maia para o Marcos Guilherme. Ele chegou na área, perdeu o tempo da jogada, aí ele conseguiu voltar e fez o gol, 3-0. E aos 45 minutos, o Juan, né, que havia entrado no lugar do Caleri, aliás, eu nem falei das substituições, né? Aos 23, o Rogério tirou o Nestor e o Galopo para colocar o Marcos Guilherme e o Thales. E aos 34 ele tirou o Luciano, o Caleri e o Wellington para colocar o Bustos, o Juan e o Reinaldo. E como eu disse, aos 45, um passe em profundidade do Thales para o Juan, que chegou até a grande área e bateu na saída do goleiro, do Tadeu, 4-0. Só que aí, já nessa altura,
O Santos já estava ganhando de 1-0. Aliás, estava perdendo de 1-0 do Fortaleza. Quem estava ganhando era o Atlético Paranaense, que abriu 2-0 em cima do Botafogo. Enquanto o Atlético Paranaense estava ganhando, estava tudo bem, estava tudo dando certo. O América estava empatando, mas aí o Santos toma 2 gols na Vila Belmiro e acaba com os sonhos de uma Libertadores. São Paulo vai disputar a Sul-Americana novamente o ano que vem. Mas posso dizer, foi merecido. Como eu falei também no vídeo de ontem, um time que perde 27 pontos em casa não merece ir para a Libertadores. Um time que só ia para a Libertadores porque o Flamengo ganhou 2 títulos e com isso abriu o G8, não merece ir para a Libertadores. A temporada se encerra e tem muita coisa para ser revista para o ano que vem. Muita coisa. Os jogadores entram de férias a partir de amanhã e retornam no dia 14 de dezembro. O planejamento vai ser diferente. Eles vão treinar aí um mês para chegar em janeiro já, espero que tinindo. Porém, como acreditar nisso se tem um monte de jogador que vai para as férias machucado? Alisson machucado, Nicão, Diego Costa. Ninguém fala desses jogadores. Só fala que eles estão no departamento médico. Mas ninguém fala. Então, como acreditar num planejamento dessa forma? Um outro detalhe importante, que eu também falei ontem. Quem puder assistir o vídeo de pré-jogo que eu fiz ontem. O Rogério, nessa história de ser o todo-poderoso do São Paulo, as indicações dele não dá para confiar, gente. Eu tenho muito medo. Sabe? Vai ter jogadores que vão sair, já é quase certeza. E os que virão para o lugar dele, só Deus sabe. Porque quem lembrar de 2017, as indicações do Rogério Ceni em 2017, Sidão, Neilton, Cícero, só para citar alguns. E agora, por exemplo, a gente já ouve coisas que, sabe, já está indicando lá o tal do Juninho Capixaba lá do Fortaleza. Então, como é que vai ser? A partir da próxima semana, eu não vou cobrir a seleção brasileira, como eu já disse aqui uma vez, eu não curto a seleção brasileira. Sabe, não curto mesmo. Minha seleção é o São Paulo. Vou continuar fazendo, pelo menos de acordo com o volume de informações, 2 vídeos semanais, tá? Sobre o São Paulo. Não esperem que eu fale nada da seleção, porque eu não vou falar, tá bom? Bom, eu vou falar das notas dos jogadores e vou falar o que eu vi, né? O que eu, além da nota do jogo de hoje, que para mim não valeu nada, eu vou falar da temporada. Felipe Alves chegou no susto no São Paulo. Não é um goleiro que inspira confiança, mas tem feito os bons jogos. Para o jogo de hoje, uma nota 6. O Rafinha, o Rogério gosta muito dele. A diretoria do São Paulo não quer renovar porque acha que o salário dele é muito alto. Se ele topar diminuir o salário, ele fica. Mas o Rogério quer que ele continue. Pelo jogo de hoje, uma nota 6. Ferrarese. O Rogério protelou de colocar o venezuelano, só que ele tem se revelado um bom zagueiro. Eu fico imaginando uma zaga com ele e Arboleda. Então, Ferrarese, pelo jogo de hoje, eu vou dar uma nota 7 para ele. Foi o melhor da defesa. O Léo, se Deus quiser, vai embora. Tá? O mercado abrir, se Deus quiser, não vai ficar. Para o jogo de hoje, a nota 5, porque
Como sempre, ele é horroroso. O Wellington. Hoje, assim, durante a temporada ele oscilou bastante. Na partida de hoje, ele tinha uma avenida do lado dele. E ele não conseguia aproveitar. Então, para o Wellington, uma nota 5. Pablo Maia. Eu não gosto do Pablo Maia. Eu acho que ele não é firme na marcação. Quando ele tem a bola, parece que ele vive tropeçando na bola. Então, no caso do Pablo Maia, para o jogo de hoje, vou dar uma nota 5 para ele também. Agora vou começar a falar dos pesadelos em campo. Nestor. Nestor, gente, sabe, eu tento ver ele com bons olhos, mas, primeiro, eu não consigo definir qual é a posição dele. Eu não sei se ele é volante, eu não sei se ele é meia, não sei se ele é atacante. Ponto. Ele não acerta passe, ele não dribla, enfim, o Nestor é uma peça nula. No jogo de hoje, mais uma vez, foi uma peça nula. Nota 1. O Igor Gomes. Até concordo que ele é esforçado, corre pra caramba, mas ele não é maratonista, ele é jogador de futebol. Durante a temporada foi outro que o Rogério insistiu em demasia com ele. E no jogo de hoje também não apresentou nada. Nota 1. Galopo. Melhor partida dele com a camisa do São Paulo. Começou como titular, deu assistência, jogou muito bem, na minha opinião, enquanto esteve em campo. Tomou uma entrada criminosa do jogador do Goiás e saiu meio que sentindo. Para o Galopo vou dar uma nota 7 hoje. O Luciano sofreu com lesões esse ano também, mas quando jogou, cumpriu o papel dele, que é fazer gol. Mas nos últimos jogos eu vejo o Luciano um pouco displicente. Mas no jogo de hoje, como ele fez um gol, nota 7. Caleri, principal jogador de São Paulo na temporada, por mais que muitos não gostem, por mais que comecem a falar que ele é o artilheiro dos gols inúteis, como eles falam do Luiz Fabiano, mas gostaria de lembrar que nos clássicos ele tem se destacado. E o Caleri, se tivesse pelo menos mais uns 2, 3 jogadores com a alma do Caleri, esse time do São Paulo era muito diferente. Pela assistência que ele deu para o Luciano, uma nota 7 para o Caleri, no jogo de hoje. Para os que entraram, Marcos Guilherme não deve ficar. Mas o gol dele até que foi bonito, apesar da burrada que ele fez no início da jogada. Mas depois ele ainda se recuperou. Então uma nota 7, porque fez o gol. Thales. O Thales, para mim, é igual o Pablo Maia. Eu não vejo futebol nele. Para mim é um jogador de médio para ruim. Então uma nota 6 para o Thales. Hoje por causa do passe que ele deu para o Rua. O Bustos. Ele vai embora sem poder apresentar o futebol o futebol que a gente sabe que ele tem. Mas o Rogério não vai dar oportunidade para ele. O contrato dele vai até o meio do ano que vem. E é bem provável que vá embora sem ter muitas oportunidades. E no jogo de hoje, uma nota 5. O Rua só fez o gol, mais nada. E todas as vezes que teve oportunidade na temporada, não correspondeu. No jogo de hoje, vou dar uma nota 7. E o Reinaldo entrou só para se despedir. Também não fez nada, nem deu tempo dele fazer nada. Sabe, ficou lá perdido do lado esquerdo lá e não fez nada. Então, pro Reinaldo, na partida de hoje, uma nota 5 igual ao Wellington. Agora, pro senhor Rogério Ceni, eu volto a repetir o que eu falo em todo vídeo. O cara tá há mais de um ano aí. O São Paulo não tem variações táticas. O São Paulo não tem padrão. O São Paulo não tem um esquema tático vencedor. É um time de jogadas previsíveis. E não adianta falar que ele não tem, que o elenco é ruim. Tá? Onde que o elenco do Fortaleza é melhor que o do São Paulo?
Fala para mim. Onde que o elenco do Fortaleza? Fortaleza ficou o primeiro turno inteirinho na zona de rebaixamento. E eles conseguiram se classificar para a Libertadores. E aí, defensores do Rogério Ceni, o que vocês me dizem? Não vou entrar muito no mérito não, tá bom? Bom, eu devo voltar na quarta-feira, né, para fazer o meu primeiro vídeo da intertemporada, né, no final de temporada, porque agora a gente vai viver de especulação. Foi aquilo que eu falei no vídeo de ontem. São Paulo vai virar caroço, que é aquele cara que entra na loja, olha, quando o vendedor pergunta, posso ajudar? Ele vai falar, não, só estou olhando. São Paulo vai ser assim, tá? E se contratar, depender do Belmonte, do Ceni e do Casares, só vai vir pereba. Vou ficando por aqui. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.